Boa tarde a todos. É sempre um gosto estar aqui neste palco virtual convosco. Hoje a ideia é falar de um tema que é muito prazeroso para mim, são as declarações ambientais de produto. É realmente um trabalho que eu tenho vindo a desenvolver nos últimos tempos dentro do Grupo LEC, ou seja, não só para a LECA Portugal, mas para as nossas outras unidades de produção. E a ideia hoje é ter aqui uma conversa bastante leve sobre o que é isto da Declaração Ambiental de Produto, qual é que é o seu propósito, como é que nós devemos interpretá-la, mas para isso nós realmente precisamos de perceber o que é uma Declaração Ambiental de Produto. Perdoem-me se eu falar em EPD no meio da conversa, é a força do hábito, mas é realmente a mesma coisa. Uma Declaração Ambiental de Produto ou um Environmental Product Declaration é exatamente o mesmo documento, ou seja, estamos a falar da mesma temática. Portanto, a ideia do webinar de hoje é nós falarmos realmente do que é este documento, mas para falar deste documento nós temos que perceber o que é que está por detrás dele. Numa primeira instância vai estar a parte normativa, que nós temos que dar a resposta, e também aquilo que é a análise de ciclo de vida, que depois nos vai dar os dados que nós encontramos neste documento. No fim, percebermos realmente como tudo isto se conjuga. A ideia é nós irmos folhear, por assim dizer, a nossa EPD e lê-la e interpretá-la. Não só a nossa, mas também para vos dar algumas linhas orientadoras daquilo que podem encontrar e como é que devem interpretar esses valores. Aqui vocês podem ter uma ideia daquilo que é uma EPD, ou seja, eu coloquei aqui esta imagem da capa da nossa EPD. Atualmente vocês já podem encontrar no site da LECA Portugal a EPD referente à LECA ES e à LECA XS. Nesta primeira fase ainda só se encontra a versão em inglês, nós estamos a trabalhar também para ter a versão em português das mesmas e também de outros produtos. Mas para já nós já podemos encontrar estas e elas estão disponíveis. E então o que é isto da EPD ou da DAP? Temos que olhar para a DAP como um documento, ok? É um documento oficial que vai sumarizar o perfil ambiental de um produto ou de um serviço ou até de uma solução. Nós podemos encontrar naquilo que nós dizemos no mercado ou nas organizações que publicam os EPDs, uma EPD referente a uma solução, ou seja, que integra diferentes produtos. E isto porquê? Porque na sua síntese, as EPDs foram criadas para que fosse possível fazer uma análise de ciclo de vida de um edifício. Ou seja, que fizéssemos esta análise de um conjunto e não de um produto por si só. E, portanto, nós já podemos encontrar, quer seja do produto só ele, ou conjugado com outras soluções. Por norma, e aquilo que é realmente mais comum é nós encontrarmos EPDs de produtos. E nós ao encontrarmos este tipo de documentos, vamos ter um documento que é objetivo e que tem a informação colocada de uma forma bastante standardizada. Ou seja, a informação que eu vou encontrar num organismo que publique as DAPs em Portugal vai ser a mesma informação que eu vou encontrar na Alemanha, ou na Noruega, ou na Dinamarca, ok? Portanto, a ideia é que toda a informação obrigatória seja realmente igual e seja determinada da mesma forma. Em primeira instância, é necessário que o produtor ou o responsável pelo produto que vai ter essa DAP tenha uma certificação ambiental de acordo com a 14001 e, portanto, este é o primeiro requisito normativo que nós temos de ter em linha de conta. Após isto, nós temos de ter em consideração duas ISOs, a 14044 e a 14040, que são referentes à análise de ciclo de vida, que vai servir como base para aquilo que nós vamos apresentar depois na declaração ambiental de produto. Além disso, nós temos que ter também resposta aos requisitos da ISO 14025, que vai tratar as declarações e os selos ambientais do tipo 3. E o que é que quer isto dizer? São declarações ou selos que são verificados por uma terceira parte externa. Ou seja, nós podemos realmente fazer a análise de inventário, recolher os dados, fazer essa análise de ciclo de vida, ter tudo preparado, mas tem que existir uma entidade que é externa a esse produtor a verificar os valores e a verificar se está tudo coerente. Só depois é que a DAP pode ser publicada. Portanto, há sempre uma entidade externa que vai validar
os dados e a forma como eles foram recolhidos. Depois, nós aqui, eu assombreei esta norma, a 15.804, por duas razões. Uma é porque, se nós estivermos em espaço europeu, é esta a norma a que damos resposta. É a norma que nos dá as regras de utilização para os produtos de construção e, portanto, é importante nós cumprirmos todos estes requisitos. Caso nós estivéssemos no espaço dos Estados Unidos da América, existia outra norma, ok? Apesar delas serem bastante similares, vão ter algumas nuances e, portanto, se tendo nuances, os resultados também serão analisados de outra forma. Portanto, caso haja alguma importação de produtos e eles sejam acompanhados por este documento, tenham atenção que os resultados não podem ser equiparados. Esta norma é importante porque é ela que nos vai dar as regras para fazer uma DAP para um produto da construção. E depois nós podemos ter ou não as regras de categoria de produto. O que é isto das regras de categoria de produto? É vermos os produtos para a construção como famílias, ou seja, se eu estiver a falar de produtos para isolamento, eu vou ter determinadas regras. Se eu tiver produtos para, por exemplo, de vidro ou de base cimentosa ou argamassas, nós vamos ter outra categoria de produto, outras categorias de produto, ok? Portanto, famílias de produtos vão ter diferentes regras. Porque é que isto existe? Para garantir que, independentemente do produtor, todos se regem pela mesma regra. E, portanto, isto garante-nos a transparência e que não haja vantagem ou desvantagem de valores entre diferentes produtores. Portanto, permite-nos que os valores sejam realmente transparentes e que possam ser utilizados transversalmente. Portanto, estes requerimentos todos é que tornam este documento um documento com uma validade tão importante depois na sua análise, ok? Esta norma, a 15.804, realmente é a que nos traduz as regras de utilização. Como eu já referi, nós temos a elaboração da norma, da DAP, peço desculpa, e depois nós temos a sua verificação. Esta verificação é externa, portanto, só depois é que nós temos a sua publicação. O que acontece é que, atualmente, é possível encontrar no mercado, por assim dizer, duas versões da norma, porque esta norma foi atualizada em 2019 e, portanto, em vigor a partir de 31 de dezembro de 2022, entrou a obrigatoriedade de publicar DAPs de acordo com a amenda A2. Contudo, até essa data, nós podíamos publicar DAPs de acordo com a primeira versão, ou seja, com a versão A1. Portanto, nós atualmente podemos encontrar as duas, ambas são válidas, mas não são equiparáveis, ok? Porque se houve uma atualização é porque algo mudou, nomeadamente nos impactos ambientais que nos são obrigatórios, obrigatórios de declarar, além de nós termos a obrigatoriedade de declarar de acordo com as fronteiras que estabelecemos, ou seja, dependente do tipo de material, nós podemos ter diferentes tipos de fronteiras que têm que ser consideradas nesta análise de ciclo de vida. Mas estes dois pontos nós vamos falar mais à frente para ser mais fácil nós percebermos o que é isto das fronteiras e dos impactos ambientais. O porquê também disso ter acontecido é que houve a necessidade de irmos ao encontro de ter uma forma de comparar as EPDs de uma forma global. Eu comecei por dizer que a essência de uma EPD não é realmente comparar produtos entre si, seria realmente para um fim maior, ou seja, fazer a análise de ciclo de vida dos edifícios, mas todos sabemos que realmente há essa prática de comparação e, portanto, não podíamos comparar apenas com base no impacto ambiental ou com base em 2 ou 3. Ou seja, a comparação, quando feita, tem que ser realmente de uma forma global e não podemos estar aqui a comparar maçãs e peras, porque senão estamos a fazer uma comparação enviesada. E é daí que nasce a metodologia PEF, de Product Environmental Footprint, ou seja, a pegada ambiental do produto, e esta metodologia foi então publicada pela Comissão Europeia. Portanto, existem guias que nos permitem o seu cálculo, também ele de forma transparente. Nós também vamos voltar aqui, mas tenho já em linha de conta que podem encontrar
as duas normas em vigor nas DAPs, ou seja, eu posso ter uma DAP publicada até 31 de dezembro com a primeira versão da norma e posso também ter com a nova versão. O que acontece é que elas têm uma validade de, por norma, 5 anos, portanto, até 31 de dezembro de 2027, isso ainda é possível de acontecer. Portanto, para já é bom terem isso em linha de conta, porque temos duas versões e, portanto, os dados que estão dentro das DAPs também vão ser eles diferentes. Portanto, percebido realmente o que é isto das normas e como é que nós podemos utilizar, nós passamos então para a segunda fase, que é a análise de ciclo de vida, que é que depois disso que nos vai dar os resultados que nós encontramos na DAP. O que é isto do ciclo de vida? O ciclo de vida é basicamente a vida do produto, ou seja, desde que é necessário o seu nascimento, o que é preciso para nós criarmos o produto, como é que ele é produzido, como é que ele é distribuído, utilizado e qual é o seu fim de vida. É claro que tudo isto pode ou não ser considerado uma análise de ciclo de vida, ou seja, eu posso considerar qualquer uma destas etapas. Eu tenho é que estabelecer a fronteira que eu quero realmente conhecer e calcular. Dentro da transformação dessa etapa, nós vamos ter saídas. Essas saídas são emissões para o ar, emissões para a água e emissões para o solo. Portanto, entre estas entradas e estas saídas, nós vamos ter que... Peço desculpa, porque acho que tive aqui um pequeno problema de conexão. Pronto, então, retomando aqui a norma 15.804, esta é a norma que nos vai então dar as guias e as regras de utilização para fazer as declarações ambientais de produto. Estas regras é como é que elas são elaboradas, verificadas e apresentadas, ou seja, como eu já referenciei, elas são verificadas externamente por uma entidade externa e, portanto, há regras também para essa verificação e é esta norma que nos dá essas regras que nós temos que cumprir. Atualmente, nós podemos encontrar no mercado ou disponíveis DAPs que sejam feitas de acordo com a norma, com a primeira versão da norma, ou com a versão atualizada, a amenda A2, ok? E porquê? Porque a amenda A2 só ficou obrigatória de ser utilizada a partir do dia 1 de janeiro de 2023. Ou seja, até ao dia 31 de dezembro de 2022, nós poderíamos publicar por qualquer uma delas. Terem atenção que nós temos um período de validade de 5 anos associada às EPDs, portanto, até 31 de dezembro de 2027, enquanto não houver nenhuma ordem em contrário, nós podemos encontrar DAPs de acordo com esta versão, mas elas estão válidas, não podem ser equiparáveis entre si, porque se houve uma atualização da norma, por alguma razão foi, certo? Portanto, se houve uma atualização, nós vamos ter formas diferentes de cálculo, nomeadamente temos mais impactos ambientais que têm que ser declarados e também temos alguma obrigatoriedade nas etapas do ciclo de vida, que nós também vamos ver um pouco mais à frente. O porquê de nós termos esta necessidade foi realmente alinhar com a metodologia PEF, que é de Product Environmental Footprint, é basicamente a pegada ambiental do produto. Essa metodologia foi publicada pela Comissão Europeia e vai nos dar, então, a forma de cálculo para que haja uma comparação correta e global dos valores que nós temos, então, nos impactos ambientais. Mas isto nós também vamos ver mais à frente, quando já tiverem uma versão mais geral daquilo que são os impactos ambientais e o que é que lhe está associado. Portanto, retomando aqui na análise de ciclo de vida, o ciclo de vida nada mais é do que todas as etapas de vida do produto, ou seja, desde que ele nasce, ou seja, o que é preciso para a sua produção, até que ele chega ao consumidor, ou seja, a sua distribuição, a sua utilização, e até que chega ao seu fim de vida, ou seja, o que é feito após o produto cumprir o seu propósito. Portanto, todas estas são as etapas que nós podemos ter numa análise de ciclo de vida. O que é que acontece? Cada uma delas vai necessitar de ter recursos, quer sejam de origem renovável,
quer sejam de origem não renovável. É isso que nós chamamos entradas. Cada uma dessas entradas vai gerar impactos ambientais. Da mesma maneira que em cada uma das etapas nós vamos ter saídas, ou seja, nós vamos ter as emissões para o ar, para a água ou para o solo. Também elas vão gerar impactos ambientais. E, portanto, é esta necessidade de fazer o inventário, não é inventar valores, é fazer o inventário desses valores, ou seja, perceber realmente o que é que entra e o que é que sai e fazer este cálculo dos impactos ambientais. É aí que nós fazemos a análise de ciclo de vida. E agora vocês perguntam, ok, eu faço a análise de ciclo de vida, mas vou fazer em cada uma destas etapas? Depende. Até então só era obrigatório nós termos DAPs, ou análise de ciclo de vida, do berço à porta, aquilo que nós chamamos cradle to gate. Era obrigatório. Ou seja, a extração das matérias-primas, o seu transporte até à fábrica ou ao local de produção e a sua produção. A partir daí não era obrigatório nós calcularmos mais nenhuma etapa do ciclo de vida. Com esta atualização da norma, o que acontece é que passa a ser obrigatório, caso seja aplicável, nós termos a análise completa do ciclo de vida, pelo menos do fim de vida e do módulo além de fronteiras, que são os benefícios que o produto acarreta no seu fim de vida. Porquê é que eu digo que pode? Porque caso o produto seja, na sua utilização, seja incorporado noutro, ou seja, eu tenho um produto que vai ser incorporado noutro produto e eu não consigo separar, ou seja, é como se eu transformasse um produto A e B num produto C, eu aí não sou obrigada a ter, nem posso ter uma análise do fim de vida do produto C, ok? Porque já é outro produto. Agora, se o meu produto se mantiver sem uma adição durante a sua utilização, então eu sou obrigada a ter uma análise de ciclo de vida das etapas A1, A2, A3 e do seu fim de vida e dessas fronteiras, ok? Por exemplo, no nosso caso, se for aplicado um produto de argila expandida com cimento, ou seja, num bloco ou o que seja, não é possível ter esse cenário de fim de vida calculado. Caso seja, por exemplo, eca solta, nós já podemos calcular esse cenário de fim de vida. E vocês perguntam, ok, eu tenho controle do meu produto até que ele sai da fábrica, mas e depois disso? Eu não sei como é que ele vai ser aplicado. Eu posso ter uma ideia de como é que ele vai ser aplicado, mas as máquinas utilizadas, tudo isso pode ser diferente, ou seja, cada máquina vai ter o seu consumo, cada consumo vai ter o seu próprio impacto. Então, o que é que acontece? Acontece que nós podemos fazer uma análise de acordo com cenários, e é aí que também entram as regras de categoria de produto, porque vai permitir que todos nós, enquanto produtores dessa família de produto, façamos essa análise de acordo com as mesmas guias. No caso de nós falarmos de reciclagem e de reutilização no fim de vida, a norma também nos diz que isto são coisas diferentes. E o que é que ela nos diz? Se no fim de vida do produto eu agarrar no produto e utilizar diretamente, isso chama-se reutilização. Não há nenhuma etapa intermédia. Agora, se eu agarrar nesse produto e passar num qualquer processo que o vai transformar, atenção, não é necessário ser um processo de transformação química, pode ser apenas uma lavagem ou uma crivagem do produto, antes de o reutilizar novamente, então esse processo vai ser designado de reciclagem. No caso das nossas DAPs, o que vocês vão encontrar é um cenário em que foi considerado que 25% do material seguiria para aterro e 75% seguiria para reciclagem, ok? Isso depois vai nos permitir calcular, então, os benefícios além fronteiras. E é através desta análise de inventário e desta análise entre as fronteiras que nós estabelecemos que depois nós vamos encontrar os impactos ambientais. Esses impactos ambientais é que vão estar depois na DAP. Portanto, uma coisa é a análise de ciclo de vida, que nos dá determinados resultados. A DAP é um documento onde isso existe, ou seja, onde vêm esses dados inventariados. Quando eu vos falava que as normas tiveram uma versão atualizada, é exatamente aqui que vocês vão encontrar uma das maiores diferenças. É nos impactos ambientais. Anteriormente, por exemplo, o potencial de aquecimento global aparecia apenas como uma entrada.
era o valor total. Atualmente é necessário dividir esse valor entre a componente fóssil, a componente biogénica e a componente relacionada com a utilização de solo. O aquecimento global, o potencial de aquecimento global que aparece é o somatório destes, ok? Portanto, é obrigatório nós fazermos esta diferenciação. O mesmo acontece para a eutroficação. Anteriormente nós só tínhamos uma entrada, que era o global, nós agora temos a divisão entre água doce, meio marítimo e solos, ok? Também antes era só um. E temos um novo indicador, que é a defleção da água potável. Ou seja, também este é um importante indicador que deverá ser tido em conta na análise de ciclo de vida. Portanto, estes são os impactos obrigatórios que nós temos que analisar e temos os diferentes módulos. O módulo A1, A3 é aquilo que nós consideramos a parte da produção, o A4 é o transporte entre a fábrica e o destino, o A5 é a sua utilização, os módulos B, que aqui não são referenciados porque não é necessária a sua referenciação, é, por exemplo, se o material necessitar de ser recuperado ou de ser necessário nós fazermos uma substituição do material durante o seu ciclo de vida. O módulo C é então a etapa relacionada com o fim de vida do produto e o módulo D é um módulo independente que nós encontramos nesta análise de ciclo de vida. E porquê independente? Porque ele é referente aos benefícios além fronteiras, ok? Ou seja, se eu reutilizar aquele produto ou reciclar aquele produto, eu vou ter um benefício. Porquê? Porque eu vou estar a impedir, por assim dizer, uma nova produção. Portanto, eu estou a beneficiar o planeta, porque estou a impedir que haja uma nova produção, ok? E esse é o módulo esses são os valores que vêm referenciados no módulo D. Portanto, tudo isto que eu falei até agora é só as regras e a análise de ciclo de vida. Mas, além disso, nós depois encontramos muito mais informação numa DAP, ok? Se nós olharmos para uma DAP, ela tem diferentes layouts dependentemente do local onde ela é publicada. Por exemplo, no nosso caso, nós publicamos as DAPs na EPD Norte, podemos publicar na EPD International ou podemos até publicar na DAP Habitat. Independentemente do sítio onde ela é publicada, a informação será a mesma. O layout, esse é que vai ser diferente e, portanto, é preciso estar atento à forma como a informação é apresentada, ok? E como é que nós podemos realmente perceber se a DAP está ou não válida, o que é que lhe está associado. Começamos com as normas, certo? Portanto, esse é o primeiro ponto a ter em consideração. As normas vão estar representadas logo na primeira página e nas páginas seguintes. Vão-nos dizer quais são as normas que estão associadas, ou seja, se é só até a 15.804 ou se nós temos, por exemplo, regras de produto ou outras que tais associadas. Esse é importante para perceber realmente o que é que foi considerado, então, na análise da DAP. Depois, e muito importante, a data de publicação e a data de validade. Caso a norma esteja fora de validade, ou seja, nós só temos 5 anos para que a norma esteja válida, essa já não tem valor, porque os valores que foram utilizados para fazer essa análise de ciclo de vida já não se vão encontrar atualizados, ok? Portanto, é importante nós olharmos sempre para a validade da DAP. Por norma, também ela vem na primeira página, ok? Primeira, segunda página, esta informação vem sempre disponível. E depois, chegamos aqui a um ponto muito importante e que, por vezes, nós não estamos assim tão atentos a ele, que é a unidade declarada e a unidade funcional. E estas são duas coisas bastante diferentes. Isto porquê? Uma unidade funcional, como o próprio nome indica, vai traduzir uma função. Ou seja, associada à unidade de medida que é utilizada para realizar este ciclo de vida, está associada uma função durante um determinado período de tempo. Pode ser uma função ou uma especificação técnica do produto. Por exemplo, se nós olharmos para um produto de isolamento, pode estar referenciada a uma quantidade, quer seja de volume ou em massa, fornecendo uma determinada resistência térmica durante um determinado período de tempo, ok? Isto é importante porquê? Porque se nós necessitarmos de analisar DAPs ou valores associados a diferentes produtos de isolamento,
eles só são comparáveis se cumprirem exatamente as mesmas funções. Caso não estejam, caso esta análise de ciclo de vida não tenha sido feita exatamente de acordo com esta especificidade, por exemplo, uma DAP seria com R igual a 1, uma resistência térmica igual a 1, e a outra seria com uma resistência térmica igual a 2. Era necessário recalcular os valores, ok? Não podiam ser comparáveis entre si. O mesmo se aplica se nós só tivermos uma unidade declarada. Esta é a forma mais comum de encontrar a unidade, ou seja, a unidade declarada é a mais comum, a unidade funcional nós não encontramos tanto nas DAPs. E porquê? Porque se traduz apenas uma quantidade, ou seja, pode ser uma unidade de comprimento, ou uma unidade de massa, ou uma unidade de volume. Por exemplo, no caso da leca, nós associamos sempre 1 metro cúbico de leca e o tipo de leca. Isto acontece porquê? Porque o produto pode ter mais do que uma função ou aplicação e nós vamos estar a restringir os dados a esse período de tempo. Portanto, o normal é realmente encontrar a unidade declarada. É importante que essa seja exatamente a mesma depois nos cálculos, ok? Também, na DAP, vai existir a informação de quais são as fronteiras que estão disponíveis, ou seja, quais foram os módulos que foram determinados, e, portanto, aí é logo a primeira informação que têm. Podem ter ou não um infográfico ou uma imagem associada, isso já depende do produtor, mas, por norma, existe sempre uma imagem associada, onde vocês podem perceber realmente o que é que cada um desses moldes traduz, ou, por exemplo, vou-vos dar só um exemplo, na parte das matérias-primas. No nosso caso, existe a menção à extração da argila. Portanto, é mais fácil nós percebermos o que é que está associado a cada um dos módulos. E depois, muito importante, porque aqui já acaba por ser informação adicional, que pode estar disponível, é os cenários que foram utilizados, ou seja, o que é que foi considerado realmente para fazer aquela análise de ciclo de vida. Nós, por exemplo, consideramos a máquina X com a Y e com a Z, com determinados consumos, ok? Portanto, vocês conseguem ter o conhecimento completo do que foi considerado no cenário. Isto é referente sempre à parte de instalação e de fim de vida do produto, ok? Aí é que entram os cenários. Toda a outra informação é a informação real de produção. E depois, aí é que encontramos, só depois disto é que vamos encontrar a informação referente à análise de ciclo de vida. E aqui eu queria vos deixar uma informação bastante importante, que é relacionada com os cálculos. Ou seja, vocês vão encontrar uma tabela com uma série de números, com uma série de impactos e diferentes módulos. Atenção, porque nós não podemos somar por si só valores, ok? Primeiro que tudo, não é possível somar os impactos, porque têm unidades diferentes, representam impactos diferentes e, portanto, essa é a primeira regra de ouro. Depois, para determinar a pegada de carbono, e caso não exista informação em contrário, a pegada de carbono é sempre referente apenas à parte da produção. Quer isto dizer o quê? Que é apenas o somatório dos módulos A1, A2 e A3. E aí diz-nos respeito ao potencial de aquecimento global, ou seja, a pegada de carbono está referenciada como potencial de aquecimento global. É este o nome do indicador. Podemos fazer este somatório, ou seja, nós vamos somar os valores e vamos ter um impacto ambiental associado, ou seja, neste caso seria 111 kg de CO2 por metro cúbico de LKS. E aqui era o que eu vos queria realmente deixar em atenção, porque se eu fizesse esta análise de ciclo de vida por quilo, o valor não seria igual. E, portanto, é importante nós estarmos realmente a analisar sempre na mesma unidade de medida, quer seja de volume, quer seja de massa. Mas, se nós estivermos a fazer, por exemplo, uma análise de ciclo de vida do edifício, tem que ser sempre na mesma unidade, até para nós depois fazermos o somatório do que é real. Porque imagina que eu fazia um isolamento com X metros cúbicos de LKS. Se eu fizer esse valor com metros cúbicos, eu vou obter um resultado. Se eu fizer um recálculo com a densidade para obter, então, o valor da massa, eu vou obter outro. Daí se é tão importante nós olharmos realmente para
a unidade declarada. E é aqui que a unidade declarada entra. Ou seja, todos os valores que se encontram nesta tabela são referentes à unidade declarada. Depois, quanto CO2 é poupado através da reutilização deste produto. Isso é a informação que o módulo D nos dá. Aqui vocês não conseguem ter bastante a percepção dos valores, mas este valor vem sempre negativo. Porquê? Porque eu estou a fazer uma reciclagem ou uma reutilização do produto. Eu estou a evitar que haja uma nova produção, caso eu reutilize um produto que já foi utilizado. E, portanto, é essa a diferenciação. O módulo D nunca pode ser somado aos restantes. Portanto, este módulo é o que eu costumo dizer, é um módulo individual que está ali, mas que não pode ser depois colocado na mesma balança que os módulos AAC, porque isto é referenciado aos benefícios do produto, ok? Além disso, vocês podem encontrar os impactos ambientais adicionais. Atenção, porque eles são opcionais, portanto, não há obrigatoriedade de fazer o cálculo destes. Contudo, se vocês quiserem determinar a pegada ambiental através da metodologia PEF, vocês vão realmente precisar deles, mas podem ou não encontrá-los. O que é isto da metodologia PEF? A metodologia PEF foi publicada pela Comissão Europeia. Portanto, se vocês colocarem metodologia PEF Comissão Europeia numa rápida pesquisa pelo Google, vocês vão encontrar as guias e os fatores a utilizar, ou seja, estão disponíveis a qualquer pessoa. Não é necessário nenhuma credencial especial. Portanto, vocês podem aceder a essa informação. E esta metodologia vai nos permitir realmente determinar a pegada ambiental. Ou seja, de todos aqueles impactos ambientais que eu vos mostrei anteriormente, o que vai acontecer é que eu posso agarrar em cada um deles, ok? Para os módulos, ou seja, isso temos que determinar quais são os módulos que queremos saber, mas imaginando que é o módulo da produção, então eu tenho que considerar o A1, A2, A3, fazer o somatório do valor do impacto ambiental, e depois a esse valor eu vou aplicar um fator de normalização e um fator de ponderação. Eu vou ter então 16 valores no final, que estão normalizados e ponderados. Portanto, eu já não vou estar a comparar peras com maçãs, como eu comecei por dizer. No fim de eu ter estes 16 valores normalizados e ponderados, eu posso fazer o seu somatório. E esse somatório que me vai dar a pegada ambiental do produto. E o que é que isso nos vai permitir? Vai nos permitir que, numa análise correta dos produtos, e eu aqui coloquei 3 produtos aleatórios, o A, o B e o C, essa comparação seja realmente correta. Se nós olharmos para estes gráficos, e se focarmos apenas, eu coloquei aqui o CO2 porque é aquele o mais badalado de todos, né, que toda a gente conhece. Se nós olhássemos para o CO2, nós íamos estar em viés aos resultados. E porquê? Porque supostamente dos três era o que teria menor valor de CO2, certo? Portanto, o CO2 teria aqui mais em baixo e, portanto, eu ia considerar este o produto mais ambientalmente correto. Se eu fizer a análise da pegada ambiental, onde eu considero 16 impactos ambientais, eu vou verificar que realmente a pegada ambiental desse produto é a maior delas todas. Ao contrário do produto B, que era aquilo que eu ia pensar inicialmente, que seria o com melhor performance, ok? Portanto, importante olhar realmente para o documento como um todo, até porque nós temos que pensar, se fosse só necessário calcular o CO2, eu não tinha calculado 16 impactos ambientais, certo? Portanto, se eles estão lá, é realmente para nós termos uma visão geral do impacto que esse produto tem no ambiente. E, portanto, se eu preciso dessa visão geral, é através da pegada ambiental, através da metodologia PEF, que eu vou determinar a sua pegada, ok? Portanto, sempre que for necessário, utilizar esta metodologia. Além desta informação bastante útil, nós ainda vamos encontrar mais informação. Nós vamos encontrar informação relacionada com a utilização de recursos, com o fim de vida do produto, ou seja, os resíduos que são gerados, qual é que é os fluxos que são gerados através desses resíduos. Toda essa informação encontra-se esquematizada também na DAP. Além disso, podem encontrar informação adicional. No nosso caso, como nós fazemos a publicação através da IPDNORG, nós vamos ter aqui informação associada a requerimentos noruegueses, nomeadamente a necessidade de fornecer
informação relativamente ao mix energético utilizado, no mix energético da eletricidade, ok? Esse valor fica-vos disponíveis. Além disso, também existe a referenciação da não presença de substâncias perigosas, quer seja de acordo com a lista REACH, quer seja de acordo com a listagem norueguesa. Portanto, há também essa informação. Além disso, o que é que nós vamos encontrar também? Informação ambiental adicional, e esta, uma vez mais, não é obrigatória de se encontrar, relativamente ao cálculo através da primeira versão da norma, ok? Portanto, os impactos, como vocês podem ver, a listagem é muito menor, mas se for necessário, por exemplo, se for necessário fazer uma análise de ciclo de vida de um edifício em que os restantes materiais apenas tenham informação de acordo com a primeira versão da norma, é possível nós agarrarmos nestes valores e fazermos essa análise, ok? Contudo, essa informação estará disponível durante um curto prazo de tempo, até porque esta necessidade será só até 2027, mas para já ela encontra-se disponível, ok? Portanto, vocês conseguem ter realmente uma visão geral do perfil ambiental do produto através deste documento. Para sistematizar, até porque já vamos aqui com algum tempo, a reter, nós podemos ter realmente diferentes órgãos de publicação das DAPs, contudo, todos eles são válidos, ok? Isso vai nos conduzir a diferentes layouts, mas a informação que vai lá estar será a mesma. E será sempre baseada nas mesmas normas e na mesma fórmula de cálculo. Além disso, vocês podem encontrar diferentes unidades declaradas. A unidade declarada é determinada pelo produtor, mas se necessitarem, há sempre forma de recalcular. Por exemplo, um volume pode ser calculado por uma massa através da densidade e vice-versa. Por norma, essa informação também vem disponibilizada na descrição do produto, ou seja, nas características técnicas do produto. A informação encontra-se lá, vai requerer algum trabalho de back-office, onde é necessário fazer o recálculo de todos aqueles impactos. Além disso, o que é que nós podemos encontrar? Diferentes normas e diferentes versões, ok? Porquê? Porque se nós estamos a falar de diferentes versões, estamos a falar de a norma vai ter, como eu ia dizer, guias diferentes e, portanto, guias diferentes vai nos dar resultados diferentes. Nisso não se pode ser comparável, ok? Depois, a validade das DAPs, nunca utilizem DAPs que estejam fora da validade, porque só vos vai estar a enviar resultados, ou seja, os valores que estão associados já estão caducados, portanto não se representa a realidade e, caso seja necessário fazer uma comparação dos valores, utilizem uma comparação global. A metodologia PF é a mais utilizada atualmente e é uma forma fácil de encontrarem os valores estão disponíveis para vocês, portanto é uma forma fácil e simples de fazer esta análise. O tempo passa a voar, mas eu, como já referenciei, deixo aqui o meu contacto. A Cecília também referenciou o mesmo. Nós vamos tentar responder às perguntas que vocês tiverem